Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Primeira Faixa Metal. Hoje a gente vai falar sobre um período bastante polêmico e ao mesmo tempo fascinante da história do Iron Maiden, a entrada de Blaze Bayley como vocalista da banda lá nos anos 90. E já quero deixar claro logo de cara que esse episódio não é uma análise da carreira do Blaze Bayley, nem da voz dele, nem da performance ao vivo, nem mesmo do álbum The X Factor. Esses podem ser temas de episódios futuros, né? Claro. Mas o que a gente vai fazer hoje é uma análise da escolha do Blaze Bayley como vocalista do Iron Maiden. Por que ela aconteceu, quais eram as condições históricas e musicais daquele momento e por que, no fim das contas, essa decisão fez bastante sentido. Então, para começar, vamos voltar no tempo. O início da década de 90 foi bastante turbulento, tanto para a música quanto para o Iron Maiden. O grunge tomava conta do mundo, com bandas como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, etc. Eles traziam um som mais cru, melancólico e direto. O heavy metal clássico começava a ser visto como coisa do passado. Muitas bandas perderam espaço, vendas e até contratos. E dentro do próprio Iron Maiden, o clima já não era mais o mesmo. O Bruce, apesar de ser a cara e a voz da banda, já dava sinais de cansaço desde os anos 80, depois da turnê do Power Slave. Né? Ele já deu algumas entrevistas dizendo que aquela turnê o esgotou a tal ponto que ele nem conseguiu mais produzir nada para o Somewhere in Time. Tanto que se a gente olhar os créditos das músicas, ele não recebe crédito para nenhuma música, né? Ele fala que ele até apresentou uma ideia lá para a galera, mas os caras falaram, não tem nada a ver, isso aqui que você está apresentando não é o que a gente quer, né? Então ele já estava bem cansado, exausto do Iron Maiden, né? Só que depois do Somewhere in Time veio o Seventh Son of a Seventh Son, e ele acabou ganhando um novo fôlego, porque ele ficou encantado com a proposta conceitual que o Steve Harris trazia, ou ofereceu para esse álbum. Mas é claro, esse gás foi se esgotando com o tempo, até que no começo dos anos 90, o Bruce já se sentia de fato totalmente desgastado e pronto para seguir carreira solo e tentar novos caminhos aí, para sorte dos fãs, né? Na verdade seja dita, a carreira solo do Bruce traz muita coisa boa. Bom, é importante também a gente lembrar do clima social da época, né, do começo dos anos 90. Ele foi marcado por um medo generalizado que tinha a ver com a epidemia de HIV e AIDS, que estava sendo descoberta, estava no auge. Né? E isso trouxe uma atmosfera de insegurança, melancolia e até paranoia em vários lugares do mundo, e isso se refletia na música. E no próprio Iron Maiden, esse medo do vírus, né, dessa epidemia da AIDS, aparece na música Fear is the Key, composta pelo Bruce Dickinson. Né? A letra é dele, a música, se eu não me engano, é do Yanni Gears. E ele escreve sobre o medo que essa geração vivia por conta do vírus. Então, quando o Bruce deixa a banda em 93, o Iron Maiden não perdia só seu vocalista, mas eles também estavam entrando numa década hostil para o metal e no mundo musical marcado por medo, insegurança e grandes mudanças. E é claro, aí vem uma questão muito importante. Quem poderia substituir Bruce Dickinson? Se a gente olha para trás hoje, a gente sabe que ninguém, né? Mas naquela época, talvez eles pensassem que alguém poderia fazer esse papel. É sabido que o Iron Maiden fez um processo mundial de seleção, né? E inclusive dizendo que nomes como André Matos chegaram às finais e tal, até o Michael Kiske, que era do Halloween, é do Halloween de novo, né? Mas ele estava no Halloween na época, na sua primeira passagem por lá. Mas todo mundo meio que sabia que os caras não iam pegar nenhum vocalista que não fosse britânico. O fato é que chegaram, assim, é sabido que chegaram dois caras, né? Blaze Bayley, que conseguiu a vaga, e o Doug White. Esse Doug White, inclusive, ele já cantou no Rainbow, do Rich Blackmore, e na banda do Yngwie Malmsteen. Ou seja, não é um cara qualquer, né? O cara sabe cantar.
Mas antes disso, vale lembrar que o Blaze também não caiu de paraquedas no Iron Maiden, né? Ele vinha do Wolfsbane, que é uma banda britânica e que já tinha aberto os shows do Iron Maiden. O som dele era mais cru, mais direto, flertava bastante ali com hard rock e heavy metal, né? Não era só o metal mais clássico como é o Iron Maiden. E o Blaze sempre teve uma voz muito distinta, bem grave, encorpada, mais sofrida, com uma dramaticidade natural. Nada a ver com o estilo agudo, mais operístico, mais teatral e cheio de alcance, né, que o Bruce tem. Eu até lembro aqui um comentário que a minha esposa fez uma vez que eu estava escutando alguma música que era o Blaze cantando. E por qualquer razão, ela não é fã de Iron Maiden, mas conhece o Iron Maiden, porque eu acho que qualquer pessoa que conviva com um fã de Iron Maiden acaba conhecendo alguma coisa. Eu não me lembro qual foi o comentário que ela fez, mas foi sobre a voz, né, sobre o vocalista. E eu comentei com ela de que aquele era o Blaze Bayley, que tinha sido o vocalista do Iron Maiden. E ela me respondeu, nossa, ele parece o Mário Sérgio Cortella cantando. Não sei se vocês conhecem o Cortella, mas ele é um filósofo brasileiro que tem um jeito bem singular de falar. Mas eu achei interessante toda vez que eu escuto o Blaze, agora eu lembro do Cortella. Enfim, voltando para o nosso podcast aqui. Enfim, né, mas outra vez, eu não vou entrar aqui em avaliação de qualidade ou comparação técnica entre os dois. O ponto importante para a gente é, o Blaze representava algo diferente, uma ruptura com a sonoridade que o público estava acostumado. E o outro vocalista possível para Iron Maiden era o Doug White. No perfil do Spotify dele, inclusive, ele tem lá umas 4, acho que são 4 músicas do Iron Maiden com ele cantando. E dá para perceber que o cara é muito bom. Ele tem uma voz aguda, com alcance próximo ao do Bruce Dickinson. Então ele era, de certa forma, um candidato natural para quem queria manter a sonoridade clássica da banda. Mas é aqui que está o problema. Ele soava muito parecido com o Bruce, mas ele não era e não teria como ser o Bruce Dickinson. E isso era um risco enorme, porque por melhor que ele fosse, o Doug White provavelmente seria visto como um Bruce de segunda linha, um simulacro. E para uma banda como o Iron Maiden, que sempre prezou por autenticidade, isso poderia ser desastroso. Era melhor arriscar com algo novo do que cair na armadilha de ser uma cópia mal feita de si mesmo. E aqui eu lembro de uma entrevista do Fábio Lione, que hoje é vocalista do Angra, entre outros projetos, e ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, que é a identidade do vocalista. Tem alguns vocalistas que você escuta o cara cantando, você identifica imediatamente quem é. Claro que para quem é mais familiarizado com a música pesada, consegue distinguir diferentes vocalistas, né? Mas se a gente, ele dá o exemplo, acho que o Fábio Lione dá o exemplo da mãe dele, ou alguma conhecida dele, eu não me lembro agora de quem, que assim, ela escuta, mas ela parece que para ela aqueles vocalistas que cantam super agudo são todos iguais, com exceção de um ou outro. Então, assim, a identidade da voz é muito importante, né? Se você escuta o Bruce Dickinson, você sabe quem é o Bruce Dickinson. Você escuta o próprio Fábio Lione, você sabe que o timbre dele é do Fábio Lione. O André Matos era assim, né? No entanto, novamente, principalmente agora no metal mais contemporâneo, tem um monte de vocalista que consegue cantar super alto, que assim, soa mais ou menos que tudo igual, né? A verdade é essa, porque é como se eles estivessem seguindo mesmo uma fórmula, precisa cantar alto, agudo, o mais agudo possível para ficar legal, para atender as expectativas da gravadora, produtora, sei lá eu, quais expectativas, né? E se você escuta a voz do Blaze Bayley, você sabe que é o Blaze Bayley também. Então essa parte também é bastante importante. E também a gente não pode esquecer do cenário maior, que é o seguinte, os anos 90 foram bem difíceis para o metal. O grunge estava dominando, o Britpop crescia e até o nu metal já vinha surgindo e ficou bastante significativo no final da década de 90.
Então o metal tradicional estava aparecendo datado e fora de moda, coisa de gente velha. E se nós olharmos também para as bandas históricas do metal, a gente vê que eles também passavam por um momento difícil. O Judas Priest sem o Rob Halford. Se a gente olhar também para o Judas Priest, é bem interessante fazer um parênteses aqui, que o Judas Priest trouxe exatamente um vocalista, que é o Tim Ripper Owens, muito parecido com o Rob Halford. Ele cantava, inclusive, numa banda cover do Judas Priest, né? E não deu certo, né? Também é assunto para outro podcast, mas não deu certo, os fãs não aceitaram. Olha que interessante. O Black Sabbath não conseguia se firmar como vocalista, né, nessa época. E o Metallica também, né, que é outra banda grande, vinha mudando o seu estilo. O que, outra vez, não quer dizer que eles fizeram trabalhos ruins, bons, essa não é a ideia aqui. É só para ver que as bandas estavam precisando se reinventar nesse momento. E o Iron Maiden também precisava se reinventar. E não tinha como soar como o passado, porque o mundo já tinha mudado. E a questão que eu provavelmente ficou pipocando lá na cabeça dos caras é como que a gente muda e como que a gente se adapta à década de 90, ao mundo moderno, né, ao mundo que a gente está vivendo. E é nesse ponto que a escolha do Blaze Bayley se torna ainda mais interessante. Ele tinha uma voz que não tinha nada a ver com a voz do Bruce. Era mais grave, mais sofrida, mais pesada. E, segundo a leitura que eu faço dos fatos, isso não foi à toa. O Steve Harris, que era o cérebro criativo da banda, também estava vivendo um dos períodos mais difíceis da vida pessoal dele, que era o divórcio, que aconteceu na mesma época que o Bruce pediu a conta do Iron Maiden. Então não é exagero dizer que o The X Factor é um álbum que carrega muito da dor, da melancolia e da escuridão pessoal do Steve Harris. E a voz do Blaze casava perfeitamente com isso. Aqui, mais uma vez, não estamos julgando a performance vocal, mas sim destacando a coerência da escolha. Blaze traduzia em sua voz o estado emocional da própria banda, especialmente de seu principal compositor. Então, no fim das contas, podemos dizer que o Blaze Bayley não foi um erro grotesco, como muitos resumem. Ele foi, na verdade, uma escolha ousada, coerente e honesta. Se o Iron Maiden tivesse escolhido o Doug White, por exemplo, talvez tivesse acabado como uma cópia de si mesmo, um clone do Bruce Dickinson, mas sem o brilho original. Com o Blaze, a banda preferiu arriscar, mergulhar em sua própria escuridão e traduzir o momento em música. Eles não se repetiram, não viraram um simulacro. E essa coragem, mesmo que tenha custado críticas e vendas menores, também faz parte do legado do Iron Maiden. No frigir dos ovos, Blaze foi a escolha que evitou que a banda se tornasse refém do próprio passado. Lembrando que tudo que eu expus aqui é uma opinião, um jeito que eu li os fatos, né? A sua opinião divergente, que seja, ou mesmo que concorde comigo, é mais do que bem-vinda. E é isso. Se você concorda ou discorda, comenta aí e pra gente bater um papo sobre esse assunto também, tá legal? A gente se vê na próxima semana. Um abraço a todos.